Cientistas acabaram de descobrir que existiam dois tipos de espinossauros. E o novo, ele não se parece com nada que você já viu. Estamos falando de uma espécie completamente diferente, com uma crista bizarra em forma de cimitarra no focinho, pernas proporcionalmente mais longas e um visual que, ironicamente, lembra mais o Spinosaurus do Jurassic Park 3 do que o próprio animal que inspirou o filme. Essa descoberta não é apenas mais um fóssil, ela força a gente a repensar tudo. O que Spinosaurus comia, como vivia, onde habitava e por que existiam formas tão diferentes desse predador ao mesmo tempo. Mas para entender por que isso é tão revolucionário, você precisa saber o que pensávamos saber sobre Spinosaurus e como estávamos errados esse tempo todo. A história do Spinosaurus é uma das mais tortuosas da paleontologia. Tudo começou em 1915, quando o paleontólogo alemão Ernst Stromer descreveu um gigante norte-africano a partir de fragmentos encontrados no Egito. Pedaços de vértebras, costelas, dentes e mandíbula. Material suficiente para saber que era algo enorme e diferente, mas não o bastante para reconstruir o animal inteiro. Então os cientistas fizeram o que podiam. Usaram o Tyrannosaurus como referência para preencher as lacunas. O resultado foi um monstro carnívoro clássico, um predador bípede com dentes serrilhados e braços curtos, um T-Rex com vela nas costas, basicamente. E aí veio a tragédia. Durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio em Munique destruiu os fósseis originais. Décadas de pesquisa futura, perdidas em uma única noite. Por anos, Spinosaurus existiu apenas em ilustrações e descrições antigas, um fantasma da paleontologia. A situação só começou a mudar nos anos 1980, quando o Baryonyx foi descoberto na Inglaterra. Esse parente próximo finalmente deu aos cientistas uma base real para entender a anatomia dos espinosaurídeos. E o que viram foi muito diferente do T-Rex. Focinho alongado, dentes cônicos, garras massivas nas mãos. Depois veio Jurassic Park 3, em 2001, e Spinosaurus explodiu na cultura popular. O assassino do T-Rex. Aquele predador indestrutível que muitos de nós crescemos admirando. Mas esse espinossauro cinematográfico era baseado em suposições, não em evidências sólidas. A verdade é que até 2014, ninguém sabia realmente como esse animal era. E quando finalmente descobriram, o que encontraram chocou todo mundo. Em 2014, o paleontólogo Nizar Ibrahim e sua equipe revelaram algo que ninguém esperava. Novos fósseis de espinossauros, material suficiente para criar um neótipo, um substituto oficial para os ossos perdidos na guerra. E o que esse esqueleto mostrou? Pernas curtas, muito mais curtas do que qualquer outro terópode grande. Isso significava que o superpredador terrestre que todos imaginavam provavelmente não existiu. A proposta de Ibrahim era radical. Spinosaurus era um predador aquático, um caçador de peixes que passava boa parte da vida na água. A comunidade científica entrou em colapso. De um lado, pesquisadores apoiavam a hipótese aquática. Estudos de 2022 analisaram a densidade óssea de espinosaurídeos e concluíram que Spinosaurus e Baryonyx tinham ossos densos demais para serem puramente terrestres. Uma adaptação para submergir, como hipopótamos e crocodilos. Do outro lado, Paul Sereno, um dos paleontólogos mais respeitados do mundo, publicou um estudo com um título que não deixava dúvidas. Spinosaurus não é um dinossauro aquático. Sua equipe criou modelos 3D a partir de tomografias dos fósseis e descobriu algo surpreendente. O animal era extraordinariamente pneumático. O esqueleto estava repleto de sacos de ar, tornando o Spinosaurus muito mais leve do que se pensava. A densidade corporal calculada? Cerca de 0,85 kg por litro, mais leve que a maioria dos pássaros voadores modernos. Um animal assim flutuaria como uma boia. Impossível mergulhar ativamente atrás de presas. A hipótese alternativa? Spinosaurus era um pescador de águas rasas, capturando peixes com ataques rápidos do focinho, como uma garça gigante e aterrorizante, não como um crocodilo. Em 2019, no deserto do Níger, foi feita uma descoberta muito importante sobre o Spinosaurus. A equipe liderada por Nizar Ibrahim estava realizando escavações no Marrocos e recuperou novas partes da cauda do Spinosaurus aegyptiacus. Porém, a descoberta foi anunciada oficialmente em abril de 2020, em um artigo publicado na revista Nature.
Foi nesse estudo que os pesquisadores descreveram a cauda alta e comprimida lateralmente, formando uma estrutura semelhante a uma nadadeira. Todas essas mudanças que ocorreu com o Spinosaurus aegyptiacus são muito interessantes, e vemos o quanto cada descoberta pode mudar o que sabemos sobre um animal. E agora apresento a você o Spinosaurus mirabilis. E ele é diferente de tudo que já vimos. Descoberto na Formação Farak, no Níger, esse novo espinossauro foi carinhosamente apelidado de cimitar espino pelos pesquisadores. O motivo? Uma crista óssea no focinho que se curva como a lâmina de uma cimitarra, aquela espada curvada usada por guerreiros do Oriente Médio. Mas não é só o formato que impressiona. Essa crista é feita de osso denso e sólido, altamente vascularizado, similar aos cascos dos casuares modernos. Isso significa que, em vida, provavelmente era coberta por uma camada de queratina colorida. Imagine um predador de 12 metros com uma crista vibrante no focinho. Vermelho, azul, laranja. Um display visual para atrair parceiros ou intimidar rivais. E aqui vem a parte mais extraordinária. Não estamos falando de um único fragmento perdido no deserto. Spinosaurus mirabilis é conhecido por 3 espécimes diferentes, cada um preservando o material do crânio. É o melhor material de Spinosaurus encontrado em mais de um século. Paul Sereno, o mesmo paleontólogo que liderou o debate sobre a ecologia do Spinosaurus aegyptiacus, foi quem descreveu essa nova espécie. E, segundo sua análise, o holótipo é um subadulto de cerca de 8,3 a 9,1 metros de comprimento, 1,40 metro a 1,52 metro de altura nos quadris, 2,3 metros na altura da cabeça, 3 metros na altura da vela, e um peso de 3,4 a 4,4 toneladas. Os espécimes adultos de Spinosaurus mirabilis poderiam atingir um tamanho de 11,2 a 12,3 metros de comprimento, 2 a 2,4 na altura do quadril, 3,5 a 4 metros na altura da cabeça, 4,4 a 5,1 na altura da vela, 5,57 a 7,4 toneladas. Não chega ao tamanho descomunal dos maiores aegyptiacus, mas ainda seria um dos maiores predadores terrestres que já existiram. E as diferenças entre as duas espécies não param na crista. Quando colocamos Spinosaurus aegyptiacus e Spinosaurus mirabilis lado a lado, as diferenças saltam aos olhos. A primeira e mais óbvia: a crista. O aegyptiacus não possui nada parecido com aquela estrutura em forma de cimitarra. Seu focinho é alongado e relativamente uniforme. Um design eficiente para capturar peixes, mas sem nenhum ornamento ósseo elaborado. O mirabilis, por outro lado, carregava esse display impressionante bem na frente da cara, impossível de ignorar. A segunda diferença é ainda mais intrigante: as pernas. Lembra que o neótipo de 2014 chocou o mundo com suas pernas curtas demais? Pois bem, o Spinosaurus mirabilis tinha proporções diferentes. Suas pernas eram mais longas em relação ao corpo, dando ao animal uma postura mais elevada e, ironicamente, mais parecida com o Spinosaurus do Jurassic Park 3. É quase poético. O filme foi criticado por anos por mostrar um Spinosaurus errado, e agora descobrimos que existia uma espécie que realmente se aproximava daquela representação. Em termos de tamanho, o mirabilis era menor. O holótipo, com seus 8 metros, é significativamente mais compacto que o neótipo de Aegyptiacus, que tinha 11 metros e ainda estava crescendo. Os fragmentos gigantes de Spinosaurus aegyptiacus sugerem indivíduos de 14,7 a 15 metros de comprimento, 2,5 a 3,4 metros de altura e um peso de 7,5 a 9,4 toneladas. Verdadeiros colossos. Mas talvez a implicação mais fascinante seja esta: as duas espécies viveram na mesma época. Cerca de 95 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo, 2 tipos de espinossauros caminhavam pela África. Um no norte, nas regiões que hoje são Egito e Marrocos. Outro mais ao sul, no que hoje é o Níger. 2 predadores gigantes, aparentados, mas distintos, e provavelmente com comportamentos e nichos ecológicos diferentes. Para entender o Spinosaurus mirabilis de verdade, precisamos visitar o mundo onde ele viveu. A Formação Farak, 95 milhões de anos atrás,
Era um lugar muito diferente do deserto que existe hoje no Níger. Rios caudalosos cortavam a paisagem, florestas úmidas margeavam as águas, e nesses rios um ecossistema inteiro fervilhava de vida. Sabemos disso porque o Mirabilis não foi encontrado sozinho. Junto com seus fósseis, os paleontólogos recuperaram restos de dezenas de outras espécies. O cardápio principal? Provavelmente o Onchopristis, um peixe-serra gigante que podia ultrapassar 3 metros de comprimento. Esse animal aparece em praticamente todos os sítios de espinossaurídeos africanos. E não é coincidência. Era a presa perfeita, grande, nutritivo e abundante nas águas da região. Mas o Onchopristis não estava sozinho. Peixes pulmonados nadavam nos mesmos rios. Tartarugas se arrastavam pelas margens. Crocodilos disputavam espaço nas águas, incluindo formas que ainda não foram completamente descritas. Acima de tudo isso, pterossauros agidárquidos cruzavam os céus. Seus restos foram encontrados na mesma formação, embora fragmentários demais para identificação precisa. E no chão, além do Mirabilis, havia outros dinossauros. A equipe de Sereno encontrou evidências de um abelissaurídeo, um predador bípede, e também de um titanossauro, aqueles herbívoros gigantes de pescoço longo. Ambos aguardam descrição formal. Esse era o palco, um mundo de rios, florestas e predadores. E no topo dessa cadeia alimentar, um espinossauro de crista colorida espreitava as águas. A descoberta do Spinosaurus mirabilis abre uma porta que mal começamos a atravessar. Pense bem, durante décadas tratamos espinossauros como um único animal, um gênero com uma espécie conhecida, o Aegyptiacus. E pronto, agora sabemos que existiam pelo menos 2 formas distintas, vivendo na mesma época, em regiões diferentes da África. Quantas outras ainda estão enterradas por aí? Os espinossaurídeos já são conhecidos por sua diversidade. Baryonyx na Europa, Suchomimus na África, Irritator no Brasil. Mas dentro do próprio gênero Spinosaurus, essa é a primeira vez que vemos variação tão clara. E se o norte da África abrigava múltiplas espécies, o que mais podemos encontrar informações ainda não exploradas? A pesquisa está longe de acabar. Estudos biomecânicos recentes, como os de Evan Johnson Ransom, continuam revelando detalhes sobre como esses animais se alimentavam. As evidências apontam para ataques rápidos e precisos, menos força bruta, mais velocidade. E os fósseis da formação Farak ainda guardam segredos. O abelissaurídeo e o titanossauro encontrados, junto com o Mirabilis, aguardam descrição. Cada novo paper pode trazer outra peça do quebra-cabeça. A era dos espinossauros está apenas começando. No começo deste vídeo, eu disse que o Spinosaurus que você conhecia estava errado. Agora você entende o porquê. Não era apenas uma questão de detalhes anatômicos ou debates sobre estilo de vida. Existia uma espécie inteira, com crista colorida, pernas mais longas e visual único, que ninguém sabia que existia até poucos anos atrás. O Spinosaurus aegyptiacus era apenas metade da história. E você? Qual das 2 espécies te fascina mais? O gigante aquático do Egito ou o cimitar de crista colorida do Níger? Me conta nos comentários. Se você curtiu essa jornada pela paleontologia, se inscreve no canal, pois vou trazer muito mais.